Você já se perguntou o que realmente passa na mente de um poeta? Como um simples sentimento se transforma em um poema que acaba tocando as pessoas? Hoje eu quero abrir essa porta com você e te mostrar o meu processo criativo, desde o lampejo de uma ideia até o poema finalizado. Esse é um vídeo sobre vulnerabilidade, é sobre mergulhar nas emoções e entender como o caos acaba se transformando em arte. Então, se você escreve, sente demais ou apenas quer entender como funciona um pouquinho da poesia, eu tenho certeza que esse vídeo é pra você. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, mas pode me chamar de Sté, sou autora independente de 5 livros e alguns contos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de qualquer técnica, a poesia é emoção. E pra mim, tudo começa com um certo incômodo, sabe? Algo que precisa ser dito, mas muitas vezes eu não consigo dizer em voz alta. Às vezes é uma lembrança, um olhar na rua, uma perda, e aí, de repente, alguma coisa acende na minha cabeça. Eu não sei se isso acontece com outros poetas, mas pra mim, poesia não é eu pensar, ok, eu vou sentar hoje e vou escrever um poema. Não, na verdade, é a poesia que me chama. Ela vem até mim. Depois que eu escuto esse chamamento dentro de mim, vem a parte de traduzir todos esses sentimentos em palavras, sem perder a essência, obviamente. E é justamente sobre esse processo entre o sentir e o escrever, essa travessia, que eu quero falar com vocês hoje. Como eu já disse, geralmente tudo começa com uma sensação, seja ela boa ou ruim, porque existem, claro, poemas bons, felizes, que se trata de amor, e também existem os poemas ruins, que falam sobre perda, sobre coisas tristes, sobre luto, enfim. Mas é basicamente uma imagem, uma lembrança, uma cena de um filme que eu assisti, porque escutar músicas, ver filmes, ver séries também me inspira bastante a escrever. Talvez uma frase que foi dita ali me faz querer escrever sobre aquilo. Ou até mesmo se eu não tenho essa fagulha de escrever sobre aquilo naquele momento, eu anoto. Pode ser uma frase solta que um personagem disse, pode ser um sentimento que aquela cena me fez sentir ou qualquer outra coisa na minha vida. Eu anoto essa frase solta. Depois disso, vem o que eu chamo de período de incubação. E esse período de incubação pode variar dependendo do que eu vou escrever. Muitas vezes eu escrevo na mesma hora ali que eu tive a ideia, ou eu espero terminar uma série ou o episódio que eu tô assistindo ali, ou eu espero chegar em casa se essa fagulha aconteceu na rua. Mas esse período de incubação nada mais é do que deixar aquele sentimento, aquela frase, aquela ideia reservado, guardadinho, deixando a ideia respirar, não forçando, deixando ela crescer sozinha. Não só no bloco de notas do meu celular ou no caderno que eu escrevi, mas também crescendo dentro de mim até que eu sinta que eu já tenho uma ideia boa e clara ali de escrever um poema sobre aquilo. Mas lembrando que esse processo criativo, ele não tem uma regra clara. Muitas vezes você começa escrevendo uma coisa e você termina escrevendo outra, porque durante a escrita do poema ali na hora que você tá motivado e querendo escrever sobre aquilo que você acabou de sentir, aquela emoção que você acabou de sentir, você vai mudando sentimentos, tratando de outros assuntos dentro do mesmo poema, e quando você vê, você escreveu coisas que te levaram para outros caminhos, e tá tudo bem também. Não tem certo e errado, a poesia ela é bela por causa disso, né? Ela é subjetiva, não existe, isso tá certo, isso tá errado. Existem várias formas, existem vários processos criativos, e uns são maiores do que outros, podemos dizer assim, mas certo e errado não existe. Então, dentro do meu processo criativo, eu tenho vários caminhos para seguir também. Eu tô dando para vocês aqui um desses caminhos que eu sigo, que é esse tempo de deixar a ideia respirar até ela começar a crescer dentro de mim e eu sentir que tô pronta para escrever sobre aquilo. Porque tem temas que realmente pedem que eu pense um pouquinho para escrever, porque muitas vezes, quando eu quero escrever alguma coisa, eu não quero sair daquele tema, eu quero ficar focada naquilo. Como eu disse pra vocês, quando a gente escreve na hora, muitas vezes a gente vai meio sem rumo, sem roteiro nenhum e acaba partindo para outros caminhos, transformando a ideia inicial. E tem poemas que a gente não quer isso. A gente tem uma ideia central e a gente quer que aquela ideia central seja o tema do poema. Então, por isso que deixar a ideia respirar ali e crescer dentro da gente também pode ser útil, já que o nosso objetivo inicial ali é manter essa ideia central até o final. Agora, se você não se importa de deixar a imaginação e o seu sentimento, principalmente, te guiar durante a escrita, então
fica tranquilo, só começa a escrever e deixa a caneta ou os seus dedinhos ali na tecla do computador ou do celular te guiarem. E quando eu finalmente escrevo, é como se eu entrasse em um transe. No primeiro momento, eu não penso em rimas, eu não penso em estrutura poética, eu não penso em nada, eu só escrevo. Eu só vou colocando tudo que eu quero ali, ó, dentro, na página, tudo que eu quero ali na tela do celular, na tela do computador. Eu só vou escrevendo tudo naquele espaço em branco. O meu ritmo, ele não é um ritmo técnico de escrita, ele é um ritmo sentimental mesmo. Eu vou tirando de dentro de mim e colocando na folha em branco. Porque a escrita poética pra mim é isso. É primeiro você deixar que o sentimento dentro de você te conduza, para só depois você lapidar ele com a técnica. É claro que a gente vai ajustar esse poema, colocar pontos e vírgulas nos lugares corretos, mudar uma coisa ou outra para fazer sentido ali. Mas nesse primeiro momento, a escrita poética pra mim é isso. É você deixar o seu coração te guiar e escrever sobre aquele tema específico do jeito que você sente que precisa ser escrito. Aí depois que eu escrevi tudo de uma vez, eu volto, releio, corto, reorganizo, vou ajustando ele aos poucos. É justamente nessa hora que o poema ele se revela. Muitas vezes quando você está revisando, recortando, editando alguma coisa, pode ser que você vê ele mudar de rumo durante isso. Igual eu disse para vocês quando você deixa meio sem roteiro na escrita, mas você também vai ver que esse rumo dele, ele tá te levando para um lugar ainda melhor do que você tinha imaginado anteriormente. Ele muda o rumo, mas não perde o sentido, a base que você queria, sabe? É mais ou menos isso. Outras vezes ele vai te surpreender de um jeito que você nem imaginava e vai fazer você aprender algo sobre você mesmo. Porque quando a gente está escrevendo, como eu disse para vocês, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas acontece muito comigo. Quando eu tô escrevendo, eu entro em transe. Então muitas vezes eu tô escrevendo as coisas ali e eu não tenho ideia do que tá saindo. Eu só percebo o que eu escrevi quando eu volto, releio e vou corrigindo, né? Editando e recortando, reorganizando as coisas. Então é muito legal isso, porque às vezes eu falo, meu Deus, eu escrevi isso, que incrível! Ou às vezes também pro lado negativo, tipo, meu Deus, eu escrevi isso, não acredito, que vergonha alheia. Ninguém nunca vai ler esse trecho, eu vou tirar já e adicionar outra coisa. Então é muito legal. E dessa reorganização também, acontece de muitas vezes você ver que uma frase que você escreveu, tipo, na terceira linha, ficaria muito melhor na quinta linha. E aí você vai alterando e tal, já aconteceu muitas vezes eu escrevo a caneta, e aí o meu caderno fica cheio de setas que eu vou jogando, assim, tipo, ah, essa frase vai vir aqui pra cima, e essa frase vai descer aqui pra baixo, então fica, tipo, uma lambança mesmo, e depois eu passo a limpo e reescrevo tudo certinho na ordem que eu queria. Eu gosto muito dessa questão do papel e caneta, mas sim, eu também escrevo no celular, porque vai muito mais rápido, eu também escrevo no computador. Eu gosto de aproveitar tudo que tá ao meu alcance ali, eu gosto de aproveitar, porque o processo criativo, quando você fica mudando assim, é bem nômade, podemos dizer, você tem várias formas de olhar para a mesma página em branco, podemos dizer assim. Então é bem legal a gente ficar mudando a forma que a gente escreve. Tem gente que vai se sentir melhor escrevendo de um jeito do que de outro, em um lugar do que outro, e tá tudo bem também, mas eu gosto dessa mudança. Mas enfim, depois que ele tá escrito, ele tá revisado ali parcialmente, editado, reorganizado, para fazer aquela revisão final do meu poema, eu gosto de demorar um tempinho para fazer isso. Eu gosto de deixar ele ali por um tempinho e depois voltar com outro olhar. Porque como eu tô com aquele sentimento naquele momento, muitas vezes durante a minha escrita e reescrita e reorganização, eu acabo deixando passar alguma coisa ou outra. Para tirar esse sentimento de mim, o que que eu faço? Eu determino, finalizo, entre aspas, o poema, deixo ele ali um tempinho parado e depois de alguns dias, ou até mesmo depois de algumas horas, dependendo de qual sentimento eu tô falando, eu volto, releio e tento olhar ele com esse olhar de fora. Porque esse olhar de fora, quando você não tá mais sentindo necessariamente aquela emoção à flor da pele de quando você escreveu, você tem um outro olhar. Talvez você ainda tenha aquele sentimento, mas não é o mesmo sentimento do momento que você escreveu ele. É meio complicado de explicar isso, mas eu espero muito que vocês estejam entendendo. Eu acho, pelo menos pra mim, que quem escreve entende do que eu tô falando, dessa questão de sentimentos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, mas você consegue ter um olhar diferente sobre aquilo. Porque no fim, eu acredito que a poesia é mais sobre escutar do que sobre escrever. Então, tem essa questão também, porque quando você vai reler o poema pra você mesmo ali em voz alta,
você vai conseguir ver outra forma, outras coisas por trás daquele poema, dos bastidores ali daquele poema. E cada verso novo que você adiciona, ou até mesmo que você tira, é uma nova forma de você tentar entender o que você estava sentindo no momento que você escreveu ele. Acho que muitas vezes não, eu acho que sempre, na verdade, poesia é um ato de coragem. Escrever poesia é um ato de coragem. Porque a poesia nada mais é do que o sentimento, é o que a gente sente. Então, quando você escreve um poema e deixa outra pessoa ler, ou compartilha com uma gama de pessoas ali, você está se permitindo ser visto. Você está se expondo de uma certa forma. Eu não sei se vocês assistem o programa do Daniel, o Viver Sertanejo, e teve na edição que o Jorge Mateus foi, na parte 2, eu acho que aconteceu essa cena. Não, porque o programa foi dividido em duas partes, parte 1 e parte 2 com o Jorge Mateus. O Jorge, da dupla, ele falou sobre essa questão de se sentir inspirado ao escrever músicas. E música nada mais é do que um poema com uma melodia em cima, né? E ele falou que ele gosta muito de compor porque ele vê poesia em todo lugar. Aí eles estavam sentados, tipo, numa baia, assim. Ele olha pro lado onde tem a fazenda ali do Daniel e ele fala, olha que lindo. Daria pra gente escrever alguma coisa exatamente sobre esse momento, sobre essa cena que a gente tá vendo, porque a poesia, ela tá em todo lugar. E quando eu assisti essa cena, eu assisto com muita frequência o programa, eu não perco um episódio, porque é um programa muito bom mesmo. E ele fala muito sobre essa questão de compor músicas e fala sobre compor, escrever, e eu gosto, e como eu sou escritora, eu gosto muito de participar desses assuntos, então gosto de ouvir as pessoas falando sobre. Mas enfim, quando o Jorge fala sobre isso, eu me senti representada ali, porque se tem uma coisa que eu sempre vivo falando, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, em qualquer lugar que eu tenha uma página, um perfil aberto nessa rede social, nessa internet, é justamente isso. A poesia está presente em absolutamente tudo. Num cheiro, num sol, numa cena que a gente vê, numa paisagem, em uma pessoa, na voz de uma pessoa. Enfim, a poesia está presente em absolutamente todo lugar. A gente só precisa saber enxergar essa poesia. Então, quando a gente consegue enxergar a poesia em todo lugar e transforma essa poesia que a gente consegue enxergar em palavras nossas, pode ser que uma pessoa escreva exatamente sobre a mesma coisa que você. Só que você está se expondo de uma forma e ela está se expondo de outra, porque ela vai falar sobre a visão dela e você vai falar sobre a sua visão. Então, sim, você está permitindo que outras pessoas vejam como você vê o mundo e as pessoas ao seu redor. A poesia nada mais é do que isso. É um ato de coragem quando você se permite ser visto, mesmo nos seus momentos mais frágeis. Então, se eu pudesse te deixar um conselho, com certeza seria: não espere a inspiração bater na sua porta. Porque como eu disse aqui pra você, aqui e agora, a poesia está presente em todo lugar. Então você não precisa esperar o momento da inspiração bater na sua porta. Basta você olhar para alguma coisa ao seu redor, que eu tenho certeza que você vai encontrar um motivo para poder escrever. Então não existe isso de inspiração perfeita. Ah, eu preciso esperar a inspiração perfeita aparecer para poder escrever o poema. Não, não precisa. Escreve sobre o que dói, escreve sobre o que machuca, escreve sobre o que você está sentindo agora, quando você olha para os seus pais, quando você olha para o seu namorado, quando você olha para sua esposa. Escreve sobre o que pulsa, escreve sobre uma amizade, escreve sobre o que te atravessa de alguma forma. Porque é exatamente isso que faz a poesia ser real. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui qual sentimento que te inspira, que te move, que te dá aquela vontade de escrever. Eu com certeza vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um processo criativo meio bagunçado, mas a poesia, ela é meio caótica mesmo, só que ao mesmo tempo ela é muito linda e muito bela. Então eu espero muito que vocês tenham entendido também o que eu quis dizer. Se você é poeta, eu tenho certeza que você entendeu. E se você tá começando nessa vida de escrever poesias, né, nessa vida de poeta, não se preocupa se ficou meio confuso. Vai chegar um momento que você vai entender esse vídeo, aí você vai lembrar de mim e falar: nossa, aquela louca tava certa. Escrever poesia é algo muito caótico, mas ao mesmo tempo que faz muito sentido. Eu vou ficando por aqui, então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscreva no canal, porque, claro, isso ajuda eu a trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui pra você. Um beijo pra vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!